Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João Paulo Bandeira, eu sou aluno do quinto semestre de licenciatura em Geografia da Universidade Federal de Pelotas e junto com o meu colega Vinícius a gente vai fazer esse podcast do socialismo e capitalismo. Eu vou falar um pouco do socialismo. O sistema socialista, podemos definir o socialismo como um sistema de organização política, social e econômica, cujo maior objetivo é construir uma sociedade sem classes e sem desigualdade. Para atingir este fim, o sistema socialista defende a extinção da propriedade privada. O Estado passa a ter o controle da população com o compromisso de garantir a todas as pessoas a distribuição justa de bens e serviços, também como saúde, educação e habitação. Agora, continuando, eu vou falar das características do socialismo. O socialismo, ele prevê a adoção das seguintes políticas. As três principais são estatização, a economia planificada e o pleno emprego. Na estatização, as terras e os meios de produção devem permanecer em poder do Estado, que também define o salário dos trabalhadores. Já na economia planificada, as atividades econômicas devem seguir uma planificação idealizada e executada pelo Estado, que decide o que é e como produzir para atender às necessidades de bens e serviços de cada indivíduo. Já no pleno emprego, para executar suas várias funções e diminuir a desigualdade social, o Estado garante o emprego para todos. O socialismo foi idealizado com o objetivo de eliminar as diferenças entre classes sociais. O socialismo na União Soviética e no leste europeu. O primeiro país a adotar o sistema socialista foi a Rússia, logo após a Revolução Russa de 1917. Em 1922, formou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, constituída por 15 repúblicas, cujo poder central se concentrava na capital, Moscou. Após a Segunda Guerra Mundial, países do leste europeu, como a Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária e Albânia, se aliaram a esse regime soviético. A Iugoslávia e parte da Alemanha também se tornaram membros do chamado Bloco Socialista. O modelo de governo instaurado na União Soviética e no leste europeu não seguiu as propostas originais do socialismo, que na prática o regime favoreceu uma classe de burocratas estatais, que impediu o povo de participar das decisões políticas. Outro ponto foi a ordem bipolar. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os países dividiram-se em virtude das diferenças entre seus sistemas políticos, sociais e econômicos. Surgiram assim dois polos de influência, o capitalista e do outro lado o socialista. De um lado estavam os Estados Unidos e os países que compartilhavam o mesmo sistema capitalista, e do outro lado a União Soviética e os países que adotaram o sistema socialista. A Guerra Fria. O período de tensão e conflito entre Estados Unidos e União Soviética ficou conhecido como a Guerra Fria. As relações internacionais eram tensas em consequência da disputa entre essas duas superpotências por áreas de influência. Apesar da grande hostilidade, jamais existiu um confronto militar direto entre essas duas superpotências, que se enfrentavam por meio de seus aliados, aos quais forneciam armas, dinheiro e o apoio político para guerras e disputas locais. A Guerra Fria ela aconteceu de 1947 a 1991. Considera-se geralmente o período que abrange a doutrina Truman, que começou em 1947, até a dissolução da União Soviética, que ocorreu em 91. E ela recebeu o nome de Guerra Fria porque verdadeiramente não existiu a guerra, dada a inviabilidade de uma vitória em uma batalha nuclear. O medo de destruição em massa fez com que a Guerra Fria jamais tivesse algum combate armado. Gente, uma coisa que a gente não pode deixar de falar é na corrida armamentista e espacial.
As superpotências investiam progressivamente em arsenais militares, incluindo também armas nucleares, como forma de intimidar o oponente. Esta crescente militarização das duas superpotências foi chamada de corrida armamentista. A consequência foi a ameaça de eclosão de uma outra guerra mundial, com a utilização de armas nucleares, o que seria catastrófico para a humanidade. Também havia a disputa pela supremacia na exploração do espaço, que ficou conhecido como a corrida espacial. Essa disputa era considerada muito importante para a defesa territorial e simbolizava a superioridade tecnológica e ideológica. Com a corrida espacial, o ser humano conseguiu chegar à Lua e foram investidos milhões e milhões de dólares em pesquisas que geraram novas tecnologias e grandes avanços científicos. Uma curiosidade na corrida espacial foi a cadela Laika, que ela se tornou o primeiro ser vivo a orbitar o planeta, em uma espaçonave lançada pela União Soviética no ano de 1957. Outra curiosidade é que no dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. Ele fazia parte da missão Apollo 11 e tem a sua célebre frase que foi: é um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. Não podemos deixar de falar do Muro de Berlim. O maior símbolo da divisão do mundo entre capitalista e socialista foi a construção do Muro de Berlim em 1961. Ele ocorreu na cidade de Berlim, na Alemanha, e ficou dividido em duas partes, a Berlim Oriental e a Berlim Ocidental. A Berlim Oriental era pertencente à União Soviética e a Berlim Ocidental era dividida em três zonas, uma zona dos Estados Unidos, uma britânica e uma francesa. O muro foi erguido pelo governo da Alemanha Oriental para impedir a fuga de seus habitantes para o lado oriental. O fim do socialismo e a da Guerra Fria. Durante décadas, a União Soviética investiu grande parte de seus recursos financeiros na indústria espacial e de armamentos. Em prejuízo de outros setores da economia, além disso, ajudou financeiramente vários países socialistas, um grande exemplo é Cuba, a sustentar a sua economia, o que acarretou grandes prejuízos financeiros. Em 1985, Mikhail Gorbachev assumiu o governo soviético e iniciou a abertura do sistema político e a reestruturação econômica. Essas mudanças se alastraram pelo bloco socialista e culminaram na dissolução da União Soviética e na queda dos regimes pró-soviéticos em toda a Europa Oriental. Na Alemanha, em 89, foi derrubado o Muro de Berlim, símbolo da Guerra Fria. Depois disso, vários países deixaram o bloco socialista e aderiram à economia de mercado. Em 91, a União Soviética deixou de existir e suas repúblicas se tornaram países independentes.